Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. E façamos a leitura do versículo de número 11 ao versículo de número 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Efésios 2:11 diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar? Senhor meu Deus, santo e poderoso, graças te rendemos, Senhor, porque tu tens sido bondoso demais para conosco. O Senhor nos dá o privilégio imenso de nos reunirmos na tua casa num domingo, abrirmos a tua palavra, cantarmos ao Senhor e ouvirmos a sua voz. Quantos irmãos nossos, Senhor, espalhados pelo mundo, sonham com um privilégio desse e não possuem. Por isso nós somos gratos, reconhecendo, Senhor, o tamanho da tua bondade. Nós somos gratos também, Senhor, porque podemos ouvir a sua voz. Não estamos perdidos, soltos, pelo contrário, o Senhor tem nos amparado e nos instruído pela sua palavra. E é nesse sentido que nós, humildemente, nos colocamos aos teus pés e rogamos misericórdia, para que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Temos diante de nós o texto bíblico aberto, mas nossa mente, Senhor, é embotada pelos nossos pecados, nosso coração é endurecido pelos nossos pecados. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento e prepara os nossos corações para podermos assim, Senhor, ouvir a sua voz falando conosco hoje à noite. Ajuda-nos e nos abençoa nesse sentido, no nome de Cristo Jesus. Amém. Logo após a reforma protestante, nos primeiros momentos, logo em seguida, se gerou uma grande comoção em toda a Europa. E começou-se a haver várias divisões, e dentre essas divisões em países entre protestantes e católicos, iniciou grandes perseguições.
e os crentes precisavam fugir de seus países de origem e tentar se esconder em alguns lugares. O problema é que, por mais que você fugisse, era difícil encontrar um lugar de refúgio. Alguns se esconderam mais tarde na própria cidade de Genebra, mas um conde chamado von Zinzendorf teve uma ideia interessante. Ele resolveu escolher uma das suas fazendas e transformar uma dessas suas fazendas, uma fazenda chamada Hemhut, em um desses polos de acolhimento de crentes. De forma que pessoas de toda a Europa começavam a fugir e muitos começaram a se endereçar a essa fazenda e ficar por lá, esperando um pouco que a poeira baixasse ou de alguma forma recomeçar a vida diante das perseguições. O problema é, quando ele começou a juntar pessoas nessa fazenda, começaram a juntar pessoas de várias crenças distintas. Então, de repente, você tinha numa mesma igreja zwinglianos que achavam que a Santa Ceia era um mero simbolismo, luteranos que achavam que a Santa Ceia era uma consubstanciação, muito parecido com o pensamento católico, calvinistas que entendiam que a Santa Ceia era um meio de graça e que havia uma presença espiritual do Senhor sobre a Santa Ceia. Você tinha ao mesmo tempo aliancistas que queriam batizar as crianças e você tinha anabatistas que queriam batizar católicos, mas não queriam batizar crianças. E imagina aí, eles não conseguiam cultuar porque as tradições, os pensamentos teológicos eram tão distintos que eles não conseguiam se juntar. Então eles eram obrigados a conviver, mas eles simplesmente brigavam 24 horas por dia. Então a fazenda de Hemhut virou um pé de guerra só, porque todo mundo ficava disputando e discutindo um com o outro o tempo todo, e nenhum culto eles conseguiam fazer direito, porque no culto cada um achava que o culto tinha que ser diferente, e aí a confusão era grande. O que é que une uma igreja dessa? O que é que se pode fazer para unir uma igreja dessa? Um grupo de jovens ficou bem angustiado por conta disso. Eles não conseguiam cultuar por causa da bagunça, da briga, da confusão que a igreja era. Eles começaram com um grupo pequeno, cerca de 10 jovens, uma reunião de oração. Esse grupo de 10 jovens iniciou uma reunião de oração que durou 100 anos na história da igreja. Por 100 anos essa reunião de oração se manteve. Por causa dessa reunião de oração, a igreja finalmente descobriu o que é que os unia. O que os unia não eram as teologias, não eram os pensamentos distintos com relação a determinadas partes do conhecimento bíblico, mas o que os uniam era a fé que eles tinham em Cristo para a sua salvação. Eles criam no Senhor para a sua salvação, e eles então começaram a abrir mão de várias convicções pessoais, de vários princípios pessoais, e começaram a se organizar como igreja, e passaram então a cultuar o Senhor. Não só isso, essa reunião aumentou de uma proporção muito grande, de forma que o maior grupo missionário já formado depois do apóstolo Paulo saiu dessa fazendinha, um grupo chamado de moravianos. E os moravianos se espalharam por toda a Europa, chegando até a África e Ásia, e espalharam o evangelho por todo canto, tudo fruto deles descobrirem de que o que os unia não eram convicções em comum, o que os unia era Cristo Jesus. O que é que une a igreja evangélica brasileira? O que é que une a igreja presbiteriana Largo da Paz? O que é que nos faz ter comunhão? Musiquinha no final do culto, apertando a mão e dando um abraço hipócrita em cada um? Será que o que nos une é fazer um jantar onde todo mundo fica comendo junto? O que é que nos une? O que é que nós temos que fazer para ficar unidos? O que é que nós temos que fazer para ficar todos juntos? O que torna a igreja do Senhor una e indivisível? É sobre isso que o apóstolo Paulo vai tratar um pouco aqui, após falar sobre nossa salvação. Paulo está feliz, eu sei que Paulo está feliz pela forma como ele vem exuberante falando sobre sua salvação. Ele já falou sobre a salvação, de como ela se processa, totalmente em graça, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Ele vai culminar, então, em louvores ao Senhor, no capítulo 3, glorificando a Deus, bendizendo ao Senhor. Então, ele entende que todo esse conceito da salvação do Senhor redunda em alegria plena, em culto, em adoração. E por conta disso mesmo, eu sei que o que ele está falando é uma coisa extremamente empolgante para ele. Ele, então, está iniciando esse clímax de empolgação, que ele começou falando sobre nossa salvação em Cristo, quando ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos
em nossos delitos e pecados, que Ele nos então salvou pela sua graça mediante a fé, e que nos fez isso para que nós fôssemos novas criaturas em Cristo Jesus, praticando então boas obras. É esse conceito do versículo número 10, de nós sermos agora novas criaturas, praticando boas obras, que vai agora levar Paulo a discutir o próximo assunto, que é sobre essa unidade da igreja, de como essa igreja agora, que é uma nova criatura, de pessoas que são novas criaturas, conseguem se juntar. Como é que eles conseguem viver juntos? O problema que Paulo tenta trabalhar aqui é porque os judeus tinham uma certa dificuldade em aceitar os gentios como parte da igreja do Senhor. E a maioria absoluta dos crentes da cidade de Éfeso eram gentios. Mas havia também dentro da igreja um grupo de judeus. E Paulo, de alguma forma, tenta mostrar de que era necessário, então, que a gente rompesse com essas barreiras que os dividiam. Isso porque, meus irmãos, o judaísmo nunca aceitou os gentios. Por mais que o Senhor tivesse planejado lá atrás um conceito de um povo só, eles dividiam o mundo entre basicamente circuncidados e não circuncidados. Até hoje eles ainda pensam assim, é aquele que foi circuncidado e faz parte do povo de Deus, e os que não são, os que são gentios. Todo o resto do mundo é gentil, só os judeus são o povo de Deus. Diante desse conceito, Paulo diz, como é que essa igreja agora, que já nasce dividida entre judeus e gentios, pode ficar junta? Como é que ela pode se unir? Paulo vai então nos dizer que nós temos que discutir algo mais do que simplesmente como é que nós nos dividimos, mas o que é que realmente nos une. Essa divisão ficou muito mais aparente dentro do livro de Atos. Porque o que aconteceu é que os judeus tiveram um plano, eles pensaram, enquanto a igreja estava restrita em Jerusalém, não tinha confusão. O problema é que quando os gentios começaram a se converter, eles começaram a discutir como é que os gentios podem se tornar salvos. A questão toda é que eles começaram a pensar, bem, para que eles se tornem cristãos, salvos, eles precisam primeiro se tornar judeus. Então todos os gentios devem se circuncidar e, consequentemente, depois de circuncidados, todos devem ser batizados para se tornar membros da igreja. A discussão foi grande. Entrou nessa discussão, em primeiro lugar, o próprio Pedro. O Senhor lançou para ele uma visão, onde trazia do céu um lençol cheio de animais impuros, e diz, come, e ele diz, não como, e olha que ele estava com fome, o texto diz que era meio-dia, e ele não tinha comido ainda, e ele diz, mata e come, ele diz, não posso comer porque eu sou judeu, nunca comi isso. E por 3 vezes o Senhor manda ele matar e comer, e ele diz que não come, mas logo em seguida a resposta do Senhor sempre era, não diga que é imundo que eu tornei santo. Era para que ele fosse para a casa de um gentil, para a casa de Cornélio, e pregasse o evangelho lá. Pedro então se surpreende, quando ele descobre que o Espírito Santo atua nos gentios, do mesmo jeito que atua nos judeus, que eles não precisaram passar por um processo de circuncisão para que eles fossem abençoados com o Espírito Santo. Essa visão mudou tudo em Pedro. Com o advento do apóstolo Paulo na sua primeira viagem, aumentando a proporção de gentios, discute-se muito sobre isso, e é necessário um concílio na cidade de Jerusalém para discutir o que é que a gente faz. Manda ou não manda circuncidar os gentios? A resposta da igreja foi não. Não há necessidade disso. O que eles precisam é crer no Senhor Jesus, porque eles já mostraram que são parte da igreja do Senhor. Eles têm que se abster somente da prostituição, que é muito comum entre eles, mas eles têm que abrir mão, e eles têm também que se abster de comer carnes, para não escandalizar os irmãos mais fracos, que são os judeus. Paulo, meus irmãos, tem uma preocupação muito grande com isso. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está falando sobre esse problema. Ele diz, vocês são insensatos, porque vocês estão abandonando a Cristo e se agarrando de novo à lei. Paulo, quando escreve aos Coríntios, tem esse mesmo problema. Quando ele escreve aos Romanos, ele tem esse mesmo problema. E esse problema vai perpassar todo o ministério de Paulo, até perto da morte dele. Nós vamos ver aqui. Paulo está perto de morrer, mas a igreja ainda está dividida. A igreja ainda está com problema entre judeus e gentios. Paulo agora, em meio à situação que ele se encontra, ele chega agora e diz, não, vocês precisam entender que o que une a igreja não são coisas necessariamente em comum, mas o que une a igreja
é alguém que nos uniu. É Cristo que nos uniu. Esse conceito é apresentado nas Escrituras em vários sentidos. Cristo como aquele que veio nos trazer paz, aquele que é o príncipe da paz. E como um pacificador, ele veio nos unir como igreja do Senhor. E é isso que eu gostaria de olhar com os irmãos nesse texto aqui. Cristo, o pacificador. Como Cristo executa esse plano de reconciliação? Pelo menos 3 passos Paulo nos dá aqui. O primeiro aspecto que Paulo nos coloca é nos lembrando como era a nossa situação antes de Jesus Cristo, para que a gente consiga conceber como funcionava o nosso coração. Versículo número 11, Paulo começa com um portanto. Esse portanto é a consequência anterior. Ele diz: vocês estavam mortos. Era assim que nós estávamos. Mas nós somos vivificados. O Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos. Uma vez tendo vida, nós agora produzimos boas obras. Nós agimos, nós nos comportamos como herdeiros do Senhor, como povo de Deus. Por causa disso, Paulo diz, você precisa agora revisar o seu passado, para que você entenda qual é a sua nova situação. Eles precisavam se lembrar, meus irmãos, quem eles eram. Grande dificuldade em manter a comunhão, muitas vezes, entre a igreja, é porque nós esquecemos muito facilmente de quem nós éramos antes de Cristo. E nos esquecendo de quem nós éramos antes de Cristo, nós começamos a nos sentir superiores aos demais homens. Paulo diz, olha só quem vocês eram antes de Cristo, porque vocês gentios, era assim que vocês eram chamados, de incircuncisão, era assim que os judeus chamavam os gentios, vocês eram incircuncisos, vocês eram chamados assim por aqueles que são circuncidados, mas Paulo faz questão de fazer uma distinção aqui, coisa que ele vai fazer de uma forma muito mais completa na carta aos Colossenses, dizendo que eles são circuncidados externamente, que são circuncidados na carne, por mãos humanas, porque Paulo vai falar mais tarde, que existe uma circuncisão do coração, é essa circuncisão que faz diferença, mas Paulo diz, o que eu estou falando é sobre os judeus chamavam vocês de incircuncisos, o pior é que eles tinham razão, porque se vocês podem ser conhecidos por alguma coisa, antes de Jesus Cristo, vocês não tinham absolutamente nada. A partir do versículo número 12, ele vai dizer, olha só o que vocês não tinham, o que faltava a vocês, quando vocês eram, na verdade, um povo afastado. Eles, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, estáveis sem Cristo, versículo 12. Note, meus irmãos, que Paulo coloca isso como se fosse uma tragédia, e é uma tragédia imensa, incomensurável. O que ele está dizendo é que eles não tinham noção de quem Jesus era, eles não conheciam nada sobre Jesus, eles estavam em completa ignorância a respeito de Cristo, eles não tinham informação nenhuma sobre a obra salvífica que Cristo realizou. Paulo diz, antes disso, vocês estavam sem Cristo, vocês não tinham Salvador, vocês viviam nas suas próprias religiões, e por conta disso, vocês achavam que estavam indo nos caminhos certos, mas sem conhecimento de Cristo, vocês nem tinham noção da enrascada em que vocês estavam. Vocês estavam completamente fora de Jesus. Isso aqui, meus irmãos, é um tapa na cara daquelas pessoas que acham que é possível haver salvação fora do corpo de Cristo, que em outras religiões as pessoas vão encontrar Jesus, vão encontrar a salvação de algum jeito, sem conhecer Jesus, que o índio lá no meio do mato vai ser salvo olhando para a floresta, olhando para a mata. E Paulo diz, não, meu filho, vocês não entenderam, vocês não tinham Cristo, sem Cristo não se salva. Você pode ter o conhecimento que você quiser em matéria de teologia, mas sem conhecimento de Cristo, não era possível, era assim que vocês eram, sem Cristo. Mas não só isso, vocês não tinham cidadania, vocês não tinham uma pátria, vocês eram separados da comunidade de Israel, vocês não faziam parte do povo de Deus, vocês não faziam parte do povo que o Senhor chamou para si. Vocês não sabiam que era Jesus, e vocês não faziam parte do povo de Deus, então essa era a condição em que vocês
se encontravam. Por que eles não faziam parte do povo de Deus? Por causa do princípio seguinte: vocês eram estranhos às alianças da promessa. Ele diz: vocês não eram contados nessas promessas. Quando Deus chamou Abraão, a promessa dele incluía os gentios. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o princípio era que Israel era o povo de Deus, e que a promessa estava em Israel, e que os gentios, para fazerem parte da promessa, tinham que se juntar a Israel. E a promessa era bem simples: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Era esse o pacto, era essa a aliança. E essa aliança trazia consigo uma série de promessas. É por isso que Paulo diz que eles tinham uma aliança de promessas, um pacto carregado de promessas. Ela apontava para o futuro: vocês vão ter uma terra, eu vou morar com vocês, eu vou habitar com vocês, estarei sempre com vocês. Paulo diz: vocês não faziam parte do pacto, vocês não faziam parte da aliança. A aliança era restrita a Israel e vocês não faziam parte. E se vocês não faziam parte da aliança, as promessas não eram para vocês. As promessas não incluíam vocês. É bem verdade que, por causa das quebras consecutivas do pacto por parte de Israel, o Senhor abre esse pacto de forma muito mais abrangente no Novo Testamento. De maneira que as nações agora são incluídas. Mas Paulo diz: o problema é que sem Cristo, fora da comunidade de Deus, vocês não conseguem viver no pacto da promessa. Vocês não conseguem viver nessa aliança. Não é possível viver nessa aliança. É por isso mesmo que ele vai chamar esses irmãos dizendo que vocês eram estrangeiros, vocês eram forasteiros. Era assim que os gentios viam todo mundo de fora. Diz: vocês são de fora, vocês não são de casa, vocês não são daqui, vocês não são dos nossos, vocês são gentios. E porque eles não tinham Cristo, porque eles não eram parte do povo de Deus, e porque eles não tinham a aliança da promessa, versículo número 12 diz: vocês também não tinham esperança. Não havia nenhuma expectativa futura. Não havia nenhuma animação. Ele diz: vocês simplesmente, por não terem a promessa do Senhor, não havia algo futuro em que vocês se agarrarem. Na época do apóstolo Paulo, o Império Romano já estava iniciando uma série de declínios. Declínio político já estava entrando em colapso, um declínio filosófico, um declínio religioso. As pessoas não tinham mais respostas, porque os deuses romanos e gregos não satisfaziam mais as inquietações das pessoas. Os filósofos não tinham mais respostas concretas para eles. O sistema político estava ruindo, e a cada dia que passava, todos eles entravam em um colapso de esperança. As pessoas estavam desesperançosas, muito parecido com o que nós estamos vendo hoje. Paulo diz: mas não só isso, porque vocês não tinham a presença de Cristo, porque vocês não eram parte do povo de Deus, nem tinham as promessas do Senhor, vocês não tinham nenhuma expectativa de futuro. Não tinha futuro pela frente. Vocês não tinham esperança. Vocês viviam vazios, num mundo vazio, com filosofias vazias, com tradições arruinadas, com religiões incapazes de explicar o mundo para vocês. Era assim que vocês viviam. E para piorar, a última coisa que eles não tinham, vocês viviam sem Deus no mundo. Mas se tem uma coisa que eles tinham, eram deuses. Paulo, quando chega em Atenas, Paulo se surpreende pela quantidade de deuses que eles tinham. Há quem diga que existiam mais deuses em Atenas do que gente. A quantidade de deuses era imensa, mas Paulo diz: não importa quantos deuses vocês tinham, não importa quantos senhores vocês tinham, vocês não conheciam o único que deveriam conhecer. É por isso que Paulo, quando se coloca no Areópago, diz: vejo que vocês são religiosos, e encontrei um Deus que vocês servem sem saber que Ele existe, porque vocês simplesmente estão com medo de deixar algum Deus de fora da lista. Eles: é esse Deus que vocês deveriam adorar, porque foi Ele que criou os céus e criou a terra, é Ele que sustenta todas as coisas, foi Ele que enviou Jesus, foi Ele que fez Jesus morrer e ressuscitar.
Diz, vocês não têm a menor ideia quem é Deus. Você não tem a menor ideia de onde Deus vem. Eles estavam vivendo em meio a muitos deuses. Mas a expressão aqui é muito triste. Ele diz, vocês viviam sem Deus no mundo. Viver sem Deus no mundo é viver completamente perdido. É viver completamente desorientado. Sem saber de onde veio e para onde vai. Essa é a grande pergunta dos filósofos, que é, qual é a finalidade da nossa existência? Por que eu existo? Por que eu vivo? Por que eu estou aqui? De onde eu vim e para onde eu vou? O materialismo chega e diz, você veio de lugar nenhum e vai para lugar nenhum. Não tem esperança antes, nem tem esperança depois. E esse vazio de viver sem Deus no mundo é que leva o mundo ao desespero. Paulo diz, era assim que vocês viviam. Vazios. Como um marinheiro perdido no mar, sem bússola, sem navio, longe do porto. Totalmente desorientado. Sem Deus, os homens são desorientados. Paulo diz, era assim que vocês viviam. Era essa a situação espiritual de vocês. Era assim que vocês andavam. É claro, Israel deveria ser luz. Mas ele não conseguiu ser luz para orientar esse povo. De forma que os irmãos da igreja de Éfeso sabiam que eles antes estavam vivendo justamente assim. Mas a situação do mundo não é uma situação boa. A situação daqueles que estão no mundo pode até parecer uma situação confortável, mas não é. A situação deles é de desespero completo, é de angústia completa. Eles passam 24 horas por dia tentando satisfazer os seus desejos, tentando suprir necessidades que eles nunca vão conseguir suprir, pelo simples fato de que eles não têm absolutamente nada. Lhes falta tudo que é necessário para uma boa existência. Eles estão completamente perdidos. E Paulo diz, para que vocês entendam o tamanho da obra de Cristo em fazer a pacificação, vocês precisam entender como vocês eram antes. Vocês precisam se lembrar de como vocês eram antes. Então não tenta romantizar como era a sua vida antes. Não tenta romantizar dizendo que você não era uma má pessoa. Paulo diz, mesmo que você não fosse uma má pessoa, você estava sem Cristo. Você estava fora do povo de Deus. Você não estava incluído na aliança. Você não tinha esperança e vivia perdido no mundo sem Deus. Era assim que você era. Era assim que nós éramos. Cada um de nós aqui. Mas Paulo vai nos dar um segundo passo aqui nessa obra de Jesus Cristo. Cristo pacificador. Como ele executa o seu plano de reconciliação. Em segundo lugar, ele executa esse plano resgatando aos gentios. Versículos de número 13 a 18. Olha como é que ele começa agora. Ele começa agora com mais agora. Esse mais agora, meus irmãos, tem um paralelo muito forte com o capítulo 2, versículo 4. Olha lá o versículo 4. Ele começa assim, mas Deus sendo rico em misericórdia. Ele está dizendo, como nós éramos antes, mortos em nossos delitos de pecados, totalmente destruídos. Ele agora fez uma lista enorme de quem nós éramos antes, sem Cristo, sem comunidade, sem aliança, sem esperança, sem Deus, éramos assim. Paulo diz, mas houve uma ruptura nesse processo, houve uma mudança na nossa vida, houve uma transformação. Qual foi a transformação? Ele diz, Jesus. O ponto de ebulição, o ponto de mudança foi Cristo. Mas agora, em Cristo, é esse o fator agora. Notem, ele diz, vocês agora não estão soltos, vocês não estão perdidos, vocês foram unidos a alguém, vocês foram unidos a Cristo, vocês estão nele. Ele não diz nem que estão com ele, ele diz, vocês estão em Cristo, vocês foram unidos ao corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, vocês estão presos à cabeça, que é Cristo. Nós precisamos entender, queridos, que essa união do povo de Deus com a sua igreja é um negócio tão profundo e tão complexo,
de forma que nunca, jamais a cabeça da igreja será degolada. Nunca ela vai se desligar do corpo. Jesus nunca vai se desligar do seu povo. Não vai. Faz parte dele agora. Nós estamos colados nele, unidos a ele. Paulo diz, agora a nossa realidade é completamente diferente. O contraste aqui é imenso. Agora nós estamos em Cristo. Antes nós estávamos sem Deus, sem esperança. Nós agora estamos em Cristo. Lembre-se, nós que antes estávamos longe. A ideia de estar longe era um conceito bem judaico. Quem está em Israel e quem está fora de Israel. É interessante quando você vai ler o Antigo Testamento, como Israel entendia que Israel era o centro do mundo. E eu conversei com um judeu um tempo desse atrás, ele dizia, e eu não tenho dúvida disso, todos os países do mundo partem de Israel. Eu disse, tá bom. Na cabeça dele, então, Israel era o centro do mundo. Mas a mesma coisa de perguntar onde é o centro de uma laranja, tudo bem. Dizer, não, é de lá que parte tudo. Paulo diz, ok. O que acontece é que nós estávamos longe. É impressionante porque a Bíblia vai falar daqueles que estão nos confins da terra. Meu irmão, o que há de mais longe de Israel somos nós. O que há de mais longe em Israel somos nós aqui. É o que há de mais longe em Israel. Paulo diz, nós estávamos longe. Mas o que aconteceu? Mas nós fomos aproximados. Nós fomos aproximados. E por causa dessa aproximação, Paulo diz, nós não temos mais distinção entre judeu e gentil, porque Cristo fez a paz entre nós. Nós estávamos longe, mas Jesus Cristo, pelo seu sangue, pelo sangue da cruz, nos aproximou. Notem, o que une gentil e judeu? Paulo diz, é o sangue de Jesus Cristo. O que une a igreja de Cristo é o sangue de Jesus Cristo. Não são convicções somente, é o sangue de Cristo que consegue transformar dois povos inimigos em um só. É por isso que versículo 14 diz, e Ele é a nossa paz. Quando a gente pensa no conceito de paz, a gente pensa em tranquilidade, mas a Bíblia não traz o conceito de paz como tranquilidade. Tranquilidade é uma consequência da paz, ela não é a paz em si. A paz, ela é reconciliação, é união, é trazer o que estava afastado como inimigo e juntar agora em um só grupo, em um só corpo. E Paulo usa uma imagem muito parecida com a de um casamento. Notaram isso aí? Porque Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz. Jesus é o pacificador, é Ele que une o povo de Deus, o qual de ambos, ou seja, de judeus e gentios, fez um. É a mesma matemática de um casamento. Ele diz, ele pegou dois e fez um. Ele pegou os judeus e gentios e colocou os dois num corpo só. Então Deus não tem dois corpos, Deus não está dividido em duas partes. Ele só tem um corpo só. O sangue de Cristo só criou uma igreja, que inclui agora judeus e gentios. Essa união, então, ele diz que foi porque Cristo derrubou o que ele chama de parede da separação. Olha aí, versículo de número 14. Ele diz, tendo derribado a parede ou muro da separação que estava no meio, a inimizade. É impressionante, meus irmãos, porque o que os sacerdotes deveriam fazer, segundo o profeta Ezequiel, era justamente ensinar a distinção entre sagrado e profano. E o povo de Deus teria que ter preocupado o tempo inteiro para saber o que é santo e o que é imundo. E os gentios eram imundos. E o povo de Deus não podia se juntar aos gentios. Pedro sabia disso quando ele disse, eu não posso comer isso aqui porque é imundo. Eu não posso me juntar a isso aqui porque é imundo. Entrar na casa de um gentio era se tornar imundo. Paulo diz, havia uma grande separação entre nós
e os gentios, literalmente um muro de separação. No templo de Herodes havia um muro que separava o pátio dos gentios do templo propriamente dito. O pátio dos gentios foi ocupado por cambistas. Então, quando você vê Jesus batendo e expulsando os cambistas do templo, eles estavam no pátio dos gentios, porque os gentios nem lá conseguiam entrar mais, porque o pessoal aproveitou e fez uma feira livre lá. Mas quando você chegava no pátio dos gentios, descobriram algum tempo atrás uma plaqueta que tinha lá na entrada do pátio, que dava para a área interna do templo, onde só judeus podiam entrar. E tinha um recado bem simpático lá na porta da entrada. O recado era o seguinte: nenhum estrangeiro pode transpor a barreira que cerca o santuário e seus recintos. Qualquer um flagrado em tal ato poderá culpar somente a si mesmo pela morte decorrente dessa transgressão. É um recado simpático, é tipo, passe pela sua conta e risco. Foi essa acusação que fizeram para Paulo no capítulo 21 de Atos, quando disseram que Paulo tinha colocado para dentro do templo homens que eram gentios. Paulo levou esses homens para o pátio dos gentios. Eles disseram, ele passou a porta, ele entrou com esses ímpios, ele entrou com os gentios dentro do templo, porque não podia entrar, e se entrasse, morria. Tinha um muro separando. Paulo diz, mas sabe o que foi que Deus fez com esse muro? É com essa inimizade. Ele acabou com a inimizade. Ele derrubou o muro. E ele derrubou o muro, como ele diz, abolindo na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Foi a sua morte na cruz que aboliu isso aí. Ele diz, porque no momento em que Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. Não há necessidade de um templo para se fazer sacrifício. No momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, o templo de Jerusalém se tornou completamente inútil. Não servia mais para nada. No momento em que Cristo morre na cruz, não precisava mais de uma arca da aliança. No momento que Jesus morreu na cruz, não havia mais necessidade de um candelabro, de mesa de pães asmos, não havia mais necessidade de um altar de incenso, não havia mais a necessidade de uma pia de batismo, não havia mais a necessidade de um altar do holocausto, não havia mais necessidade de carneiros. O templo perdeu a sua função. E como prova disso, de que ele perdeu a sua função, é que Deus mesmo destruiu no ano 70. E botou ele abaixo. E não só botou ele abaixo. O texto nos diz que eles levaram tudo. E até o alicerce do templo eles reviraram. Porque eles estavam destruindo. E o Senhor disse que não ia ficar pedra sobre pedra daquele templo que não seria derribada. E eles roubaram todo o ouro que eles conseguiram encontrar. Levaram a Arca da Aliança, levaram tudo, sumiram com tudo. Mas de repente alguém chegou e disse, tem ouro debaixo da sapata. Tem ouro no subsolo. Eles esconderam o ouro lá. O que é que a gente faz? A gente derruba o templo para caçar o ouro que tem lá embaixo. E não ficou pedra sobre pedra que não foi revirada, porque os homens estavam procurando tesouros lá embaixo, até acabar. Era o Senhor dizendo, a parede da inimizade foi rompida, porque na cruz do Calvário, a carne de Jesus aboliu todos os mandamentos em forma de ordenança, todos os mandamentos que dizem respeito à lei cerimonial, tudo foi abolido lá, não há mais nada que separasse. Ele disse, porque ele fez isso? Ele disse, para que de gentios e de judeus, ele criasse nele, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. Ele disse, então para que todos agora tivessem que se juntar, não a uma religião em específico, mas tivessem que se juntar a Jesus. Não é afluir para Jerusalém mais, agora é afluir para Cristo. Todos se unem em Cristo, todos estão juntos em Cristo. Ele então fez a paz. É por isso que a palavra do versículo 6 é, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Judeus e gentios agora são um só corpo. Judeus e gentios estão juntos. E é isso que é especial agora, que ele diz que Deus não só
juntou judeus e gentios. Mas versículo 16 ele diz: ele juntou gentios e judeus a Deus. Porque antes eles eram inimigos, agora eles estão unidos em Cristo, e por estar unidos em Cristo, eles também estão unidos a Deus. Eles não têm mais inimizade com Deus, e ambos um só se tornaram um corpo com Deus, por causa da cruz. Então agora a inimizade foi destruída, não mais a inimizade entre judeus e gentios, porque ele já falou sobre isso lá em cima, no versículo número 14. Agora a inimizade que havia entre judeus e gentios e Deus, ela também foi destruída. Nós agora somos unidos a Deus, e não interessa se você é judeu ou se é gentil, todos estão agora unidos por causa de Cristo em Deus. Ele nos reconciliou. É por isso que ele vai dizer no capítulo 5 de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós temos reconciliação com Deus, porque Ele é a nossa paz, Efésios 2,14. Ele fez a paz, Efésios 2,15. Ele evangelizou a paz, Efésios 2,17. Ele é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz. Ele nos reconciliou. Nós que estávamos longe, nós que estávamos perdidos, foi anunciado a nós que nós agora somos parte do povo de Deus, estamos unidos a Deus, nós estamos juntos com Deus. E porque o véu se rasgou de cima para baixo, ele diz: judeus e gentios têm acesso agora a Deus. Olha o versículo número 18. Porque por Cristo ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ele diz: nós temos acesso a Deus agora. Eu não preciso ir para Jerusalém para encontrar a Deus. Eu não preciso mais de um sacerdote para encontrar a Deus. Eu não preciso mais de um intermediário judeu para encontrar a Deus. Eu encontro a Deus por um livre acesso. E aí o autor aos Hebreus, escrevendo para judeus, diz que Cristo produziu para nós um novo e vivo caminho, que agora nós temos então ousadia para entrar no Santo dos Santos. Quem pode entrar lá? Todos nós. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos estar na presença da Arca da Aliança, onde só o sumo sacerdote entrava. Nós podemos entrar. Não é entrar de qualquer jeito, como se fosse a casa de Zé Buxim, mas é entrar, na verdade, na expectativa de que nós só podemos passar essa barreira, porque Cristo nos uniu em corpo e nos uniu a Deus. Ele nos reconciliou. Notem, meus irmãos, não são pensamentos em comum, não são ideias em comum, não é empatia, não é amizade, não é uma associação. Ele diz: foi Cristo. O que mantém a igreja de Cristo unida é Cristo. Foi o sangue de Cristo que nos juntou um ao outro e nos juntou a Deus. Foi Ele que fez isso, e só Ele pode fazer isso. Não tem como juntar gente tão diferente. Não tem como colocar todo mundo com pensamentos tão distintos no mesmo lugar. O que nos une não é o que nós temos em comum na vida. O que nos une é que nós fomos unidos a Cristo. E pela sua obra, todos juntos fomos unidos a Deus. Isso nos leva, meus irmãos, a um terceiro passo aqui no texto. Cristo, o pacificador. Como Cristo executou o seu plano de reconciliação? Ele faz isso, nos unindo de forma definitiva em corpo e em família de Deus. Versículo de número 19. Uma vez unidos, judeus e gentios, e unidos a Deus, Paulo agora repete no versículo 19, um termo que ele já usou lá em cima: já não sois estrangeiros e peregrinos. Ele agora vai responder aos versículos 12 e 13, onde ele disse: o que é que nós não tínhamos? Nós não tínhamos Cristo, nós estávamos sem Cristo, nós não tínhamos comunidade, nós não tínhamos aliança, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos Deus, nós estávamos longe e nós fomos aproximados por Cristo.
Ele agora chega e diz, agora o que é que nós não somos mais? Nós não somos mais estrangeiros. Nós não somos mais peregrinos. Ele não está contradizendo o que Pedro diz, que nós somos peregrinos aqui na terra. Ele está dizendo, nós não somos mais afastados do povo de Deus. Nós não somos mais os distantes, os de longe. Nós não somos mais. Porque não existe mais uma distância física a ser percorrida para se fazer parte do povo de Deus. Não existe. E aí então ele diz, nós não somos mais estrangeiros, de fora do povo. Nós não somos mais peregrinos. Então aquela ideia de que nós éramos separados da comunidade de Deus, acabou-se. Acabou-se por quê? Porque nós não estamos mais sem Cristo. Nós agora temos Cristo. E se nós temos Cristo, nós temos um povo, nós temos uma comunidade, nós fazemos parte da comunidade de Deus. Mas não só isso. Ele disse que nós não tínhamos, por causa disso, essa comunidade, então nós não tínhamos cidadania. Aí, versículo 19, ele diz, nós somos cidadãos agora. Nós somos concidadãos. De quê? Dos santos. Já parou para pensar nisso? Paulo diz, você antes não tinha um povo, mas agora, meu irmão, você não é mais estrangeiro, você agora tem um povo. E você é concidadão dos santos, de todos os homens de Deus. Sabe que parte, como judeu, você teria de Abraão? Eu não tenho, porque eu não sou judeu. Eu não sou judeu. Mas agora Abraão é meu irmão em Cristo. Parte da mesma igreja. Já imaginou, se fosse lá da paz, ele ia virar presbítero. Uma coisa boa. Bênção. Ele diz, não, meu irmão, você agora participa da mesma cidade. Você agora, meu irmão, tem conterrâneos. E entre os seus conterrâneos estão todos os profetas do Antigo Testamento. Entre os seus conterrâneos estão todos os apóstolos. Entre os seus conterrâneos, todos os patriarcas. Todos eles são cidadãos dos céus, do jeito que você também é. Você agora tem um lugar. Você agora tem uma terra. Você agora tem correligionários. Você tem pessoas que andam junto contigo. E como se isso não fosse suficiente, dizer que eu agora sou pertencente a um povo, olha como é que ele termina o versículo 19. Nós somos concidadãos dos santos e também somos o quê? Família. Não, meu filho, você não entendeu. Os céus não são uma cidade onde todo mundo fica longe um do outro e cada um cuida da sua vida individualmente. Ele diz, nós somos uma grande família. Você é irmão do apóstolo Paulo. Você é irmão de Pedro. Você é irmão de Tiago. Abraão é o seu irmão mais velho. Moisés também. Mas você é irmão de Isaías, de Jeremias, dos profetas. Você é irmão deles. E sabe o que é mais bonito? Você é irmão de Cristo. Você é irmão de Jesus. Você está lá ao lado dele. Nós somos família. É por isso que o que nos une aqui como igreja não são laços de amizade, porque o que une uma família não são laços de amizade. O que une uma família são laços de sangue, o que é infinitamente mais forte do que laços de amizade. Na minha época, quando eu era pequeno, aliás, quando eu era mais novo, que pequeno ainda sou, tinha uma cartilha, lembra daquelas cartilhas que tinham? Eu nunca me esqueço de uma cartilha que tinha uma lição que o título era Meu Irmão é uma Praga. E basicamente a lição, eu acho que alguns vão lembrar dessa lição ainda, tinha lá, meu irmão é uma praga, meu irmão não presta, meu irmão me xinga, meu irmão briga comigo, e eu brigo com ele, meu irmão faz isso, e aí saía escrevendo e tudo. Aí quando terminava ele dizia, mas ai de quem mexer com meu irmão. Ou seja, eu viro bicho se alguém mexer com meu irmão. Ou seja, ele é uma praga na minha vida. Ele destrói tudo que eu tenho. Ele me tira a paciência 24 horas por dia, mas em determinados momentos é meu irmão. É meu irmão. Paulo diz
nós chamamos os outros de irmãos, não numa forma de só da boca para fora. Não, nós somos família mesmo. Nós somos família mesmo. Nós somos da família de Deus. Olha que coisa bonita, meus irmãos. Nós somos uma nação só. Paulo disse, nós somos um só templo, mas também nós somos agora uma só família. Por isso, versículo número 21, ele diz, você só é uma igreja só. Nós formamos um único edifício. É por isso que igreja não é isso aqui não. A gente pode vender isso aqui e comprar no outro canto. A gente pode ficar sem isso aqui. E a Praça do Largo da Paz pode ser o lugar onde nós vamos nos reunir. E no dia que nós nos reunirmos na Praça do Largo da Paz, quem é que vai estar reunido lá? A igreja. A igreja, meus irmãos, não é uma estrutura eclesiástica. A igreja é o povo de Deus reunido. É por isso que a imagem que Deus dá para a sua igreja é de uma estrutura física. Paulo vai dizer que nós somos como tijolos, um coladinho no outro, um montadinho no outro, e um dando suporte ao outro. O que mantém o prédio em pé é porque tem um tijolo agarrado no outro, um preso ao outro. E Paulo diz, nós somos o edifício, todo bem ajustado. Não sei se você já tentou construir uma parede. Eu e minha mãe uma vez a gente tentou. Eu descobri que o negócio é difícil. Porque na minha cabeça era assim, alinha os tijolos que vai. Mas não é. Não é assim. Porque às vezes uma falhazinha de um tijolo para o outro, de uma quantidade de cimento, se você não alinhar o negócio, a parede começa a criar um bucho. Quando pensa que não, o negócio cai. Despenca. Paulo diz, nós não somos um edifício feito meio tosco. Ele diz, nós somos um edifício bem ajustado, bem alinhado. A igreja de Cristo é a própria Nova Jerusalém que desce do céu. É por isso que ela é descrita lá como uma cidade, mas na verdade ela é um único edifício. Notaram isso lá? Ela vem descendo toda quadrada, então ela desce como um bloco. Ele é um edifício firme, fixo. E ele diz, e como edifício, como o povo de Deus, não existe distinção. Todos nós somos partes integrantes dela. Olha só como é que funciona esse edifício. Nós somos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. E chegando lá, o que é que você descobre? Aí o texto diz lá que a Nova Jerusalém tem 12 edifícios, 12 fundamentos. Cada um de uma pedra preciosa, mas são 12 fundamentos. Ele diz, a doutrina dos apóstolos é a base dos fundamentos. Ela tem 12 portas, 4 para cada lado, justamente para que a igreja do Senhor abarque todo o povo de Deus. São as 12 tribos de Israel. Ele diz, essa igreja ela é formada, ela tem uma base sólida, a doutrina dos apóstolos. Mas como é que ela consegue ter ângulos? Ele diz, e Cristo é a pedra angular. A pedra principal que dá prumo. Era a pedra onde você colocava e todo edifício era construído a partir dela. Ela era um marco zero. Então ela que norteava todo o edifício. Paulo diz, nós somos o povo de Deus, então nós somos um prédio. E esse prédio que somos nós, faz de nós tijolos. E nós como tijolos somos bem alinhados um sobre o outro, em cima do edifício que os apóstolos construíram. Sobre a informação de Pedro, tu és Pedro, e ele, sobre essa pedra edificarei minha igreja, Jesus é Cristo. Então em cima dessa doutrina vocês edificaram essa igreja. Jesus é o prumo dela, Jesus é que dá a ordenação a ela. Só que olha só, ele diz que esse templo, onde Cristo é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, o que acontece? Ele cresce. Para quê? Para santuário dedicado ao Senhor. Ele está dizendo, Deus está construindo um novo templo. E esse novo templo não é como o templo de Jerusalém. Não é como o templo de Jerusalém, que caiu no ano 70. Não é como o templo de Diana dos Efésios, que também caiu.
Ele disse: não, esse templo está crescendo, esse templo está sendo acrescido, de tal forma que ainda está se colocando tijolos nesse templo. A Nova Jerusalém ainda está sendo construída, ela está sendo construída por nós. Nós somos parte desse grupo, nós somos parte desse edifício, para que nós nos tornemos o quê? Santuário de Deus, santuário ao Senhor. A igreja é o santuário de Deus. Isso aqui não é um santuário. Santuário é o povo de Deus reunido. Ele é santuário. E é por isso mesmo que Paulo termina no versículo 2 dizendo: no qual também vocês aqui da igreja de Éfeso, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, vocês estão sendo construídos como igreja para Deus habitar. Isso aqui é um tapa na cara dos desigrejados, que dizem que amam a Cristo, mas não amam a igreja. Paulo diz: nós estamos sendo construídos quando um tijolo está colado no outro, como um edifício. Então, meu filho, não pense que você estocado em casa está crescendo. Ele diz: não está não, você precisa de igreja, você precisa estar junto com o povo de Deus. Não é possível amar a Deus, fazer parte do seu povo, sem estar junto com o povo de Deus. Não dá para fazer isso sem estar junto com o povo do Senhor. Tem que estar todo mundo junto. Nós não estamos juntos porque a gente se gosta, porque às vezes a gente é pássaro bicudo e se bica, às vezes a gente não se bate bem, mas nós não estamos juntos porque Cristo nos uniu como igreja, Cristo nos uniu como povo do Senhor. Muitas são as estratégias que as igrejas usam hoje para gerar união. Fazem eventos, começou São João, então vai começar aí festa do milho, festa da pamonha para as igrejas, fazendo um bocado de evento, o arraial cristão. Está começando aí uma série de eventos para manter comunhão na igreja. E a gente canta muito comunhão, somos corpos, todo mundo intrigado, mas todo mundo unido. A gente começa a pensar na igreja como um clube de amigos, onde eu vou encontrar gente boa que eu gosto. Ou como um clube social, onde a gente faz boas obras para as pessoas. A gente começa a pensar na igreja como um lugar de apoio, como se ela fosse uma clínica de recuperação. E achamos que o que nos une são essas coisas, e não é. Essas coisas não são capazes de unir o povo de Deus. Porque nós sempre teremos distinções de pensamento, nós sempre teremos divisão de pensamento. Então não é possível ter uma igreja onde existe unanimidade de pensamento, não tem. Nós não somos iguais. Só quem gosta de coisa igual é comunista, todo mundo se veste com a mesma roupa esfarrapada, come da mesma porcaria, todo mundo é pobre junto. Então, só quem gosta de coisa igual é comunista. Nós entendemos que todo mundo Deus fez diferente. Deus nos fez distintos, diferentes. Como juntar gente tão diferente? Só existe um jeito de manter união na igreja do Senhor, é por meio de Jesus Cristo. Não tem como manter uma igreja unida onde só tem jovens. Se eu faço uma igreja só para jovens, essa igreja não entendeu qual é o seu propósito. Ela não entendeu que o que a une não é a igreja de jovens, porque depois ela vai virar a igreja da terceira idade. Não tem jeito, o tempo vai passar. Eu não posso ter uma igreja unida com base em bandeiras. A igreja do Senhor é unida por causa da morte de Jesus Cristo. Foi o seu corpo rasgado que nos tornou um. E de repente nós precisamos nos lembrar disso, porque de repente nós nos esquecemos de quem nós éramos antes. A igreja do Senhor precisa se lembrar de quão grande é o privilégio de fazer parte do povo de Deus, do que eles não tinham enquanto estavam no mundo. O mundo oferece um monte de coisa, mas no final das contas ele não entrega absolutamente nada. É uma completa propaganda enganosa. Ele oferece qualidade de vida, ele oferece felicidade, ele oferece prazer, mas ele cobra um preço altíssimo. Nós precisamos lembrar disso.
que antes nós não tínhamos Jesus Cristo, nós não sabíamos quem Ele era, nós não fazíamos parte do povo de Deus, de alguma maneira nós não tínhamos esperança, porque nós vivíamos sem Deus, nós não tínhamos as promessas do Senhor, era assim que nós éramos, mas Cristo, meus irmãos, nos deu todas essas bênçãos. Eu e você poderíamos estar fora da igreja, mas por causa de Jesus Cristo, Ele nos uniu a essa igreja. Eu sei que ela tem máculas, eu sei que a igreja tem rugas, eu sei que ela está com o cabelo meio feio, ressecado com ponta dupla, eu sei, mas Cristo morreu pela sua noiva para torná-la belíssima, e no dia que Ele voltar, ela vai estar toda vestida com uma roupa de ouro, ouro finíssimo de Ofir, com joia dos pés à cabeça, e ela será linda. Nós fazemos parte dessa igreja, nós fazemos parte do povo de Deus. Então não faz sentido você achar que vai para o céu sozinho. Não faz sentido achar que vai haver um quarto só para você, porque você não vai se juntar com os outros, porque só existe uma família. No céu não é um restaurante onde você escolhe a mesa com quem você vai sentar. No céu só tem uma mesa. E não tenha dúvida, você vai ter que sentar do lado de um pentecostal. Você vai ter que passar o prato da farofa para um batista. Você vai pedir um copo d'água para a assembleiana, meu irmão. O que nos une, meus queridos, não são bandeiras. O que nos une é Cristo. Cristo é que nos torna um único corpo. De forma que quando nós chegamos, nós não encontramos amigos, nós encontramos irmãos, nós temos uma família em cada canto onde a igreja do Senhor está. Nós temos uma família. Por isso que eu gostaria de desafiar você em dois aspectos. Primeiro, se você não está unido a Cristo ainda, se você não se entregou completamente a Ele, se a sua decisão não foi concreta de se render completamente a Ele, você ainda está no versículo 12. Você ainda está sem Cristo. Você ainda está fora da comunidade do povo de Deus. Você ainda está estranho às alianças da promessa. Você ainda está vivendo sem esperança e sem Deus. A palavra do Senhor te conclama hoje a rogar misericórdia ao Senhor, para que você faça parte desse povo. Foi o sangue de Jesus Cristo que te possibilitou o tamanho privilégio, então não perca tempo, renda-se aos pés de Cristo, para que o sangue de Jesus Cristo te transforme em povo de Deus, e você seja reconciliado com Deus e com seus irmãos, e faça parte do povo do Senhor. Mas se você já faz parte do povo de Deus, o Senhor te deu o ministério da reconciliação. O seu trabalho é arranjar mais tijolo para esse edifício. O seu trabalho é se alegrar com o tamanho das bênçãos que o Senhor te deu em Cristo Jesus, mas começar a trabalhar para que a igreja de Cristo cresça, e cresça por meio da proclamação de Jesus Cristo, porque só conhecendo a Jesus Cristo é que eles vão conseguir acessar as graças que Cristo ganhou na cruz do Calvário. Temos então um desafio hoje, de nos alegrar com o fato de que o Senhor uniu o seu povo, e que nos deu o privilégio de participarmos dessa união. A igreja lá, na fazenda Hemhut, continuou com algumas divisões de pensamento. É bem verdade que os irmãos não migraram de teologia, eles não migraram de doutrina. De repente eles não começaram a celebrar a Santa Ceia, todo mundo com o mesmo pensamento. Mas eles começaram a celebrar a Santa Ceia diante do fato de que Cristo morreu por eles. Eles começaram a orar juntos porque Cristo morreu por eles. Esses homens ficaram tão unidos que eles entregaram seus filhos para as missões. De forma que muitos desses jovens que saíram de lá morreram sem ver os pais novamente. 2 deles se venderam como escravos para uma ilha e nunca mais voltaram para pregar o Evangelho. E no interior da África encontraram tribos com o símbolo dos moravianos bordados em madeira, porque eles chegaram lá. Quando a igreja do Senhor encontra o ponto de união, que é Cristo,
ela vai trabalhar na expansão dessa igreja. Ela vai trabalhar na expansão dessa igreja. O Senhor nos convoca então hoje a parar de procurar métodos humanos para unir o povo de Deus. Parar de procurar esses métodos humanos. O que nos une é Cristo e a sua obra. E somente isso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor.